Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração que é o bolo com o tema da Jasmine. Gente, olha que bolo lindo, não é mesmo? Esse foi um kit, gente. Há bastante tempo eu não fazia torta salgada, né? Mas aí eu tinha tirado até do meu cardápio a torta salgada. Só que eu tô como que eu vou dizer, gente? Eu tô em agosto, tá? Em agosto é o aniversário do meu filho, né? Então, assim, eu tirei a torta salgada por conta da quantidade de coisas, né, que eu acabo fazendo durante todos os dias da semana, né? Porque eu tenho bastante encomenda, graças a Deus, é 3, é 4. Só que eu tô querendo juntar uma grana aí, né, pra fazer a festinha do meu filho, que ele vai fazer 18 anos já, gente, como passa rápido, né? Então eu retornei aí com essa renda extra e retornei com a torta salgada e algumas outras coisas também, né? Aproveitando que o tempo já tá começando a ficar fresquinho, aí agora eu já posso trabalhar com trufa, com pirulito de chocolate. Então, para essa cliente, eu acabei pegando aí a torta salgada e os bolos de corte na marmitinha para poder fazer, tá, gente? Então, eu vou falar tudinho para vocês aqui nesse vídeo, tá? Então, esse bolo é um bolo de... Ai, Jesus, eu me esqueci. É um bolo de 25 centímetros de diâmetro, lembrei. É um bolo de 25 centímetros de diâmetro com massa branca de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi de doce de leite com ameixa, tá, gente? Então, como de costume, né? Bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso. Comecei a fazer a pré-camada no meu bolo para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições. E para você que tem um pouquinho de dificuldade de bater esse chantilly da marca Amélia, né? De dar esse ponto poroso, esse ponto firme no chantilly, a gente já tem um videozinho aqui no canal mostrando como eu dou esse ponto firme no chantilly dessa marca Amélia, tanto na batedeira de mão, gente, quanto na batedeira planetária, tá? Então, se você não tem a batedeira planetária, a gente já tem um videozinho aqui mostrando como que eu faço para bater na batedeira de mão esse ponto firme, esse ponto poroso. E o vídeo, gente, tá bastante legal. A dica tá bastante legal, vale muito a pena assistir até o final, tá? Então, eu fiz ali, né, bati ele bem poroso, fiz a pré-camada no meu bolo, selei toda essa pré-camada no meu bolo, tirei todo o excesso também, tanto das quinas quanto das laterais, e agora eu hidratei o meu chantilly. Gente, eu hidratei o meu chantilly com leite condensado, você vai colocando leite condensado aos poucos, tá? Para não colocar excesso de leite condensado e o seu chantilly ficar muito mole, dependendo do trabalho ou da espátula, ou se for trabalho de bico, não ficar muito mole, tá? E você acaba perdendo o ponto dele. Então, é importante você ir colocando aos poucos o leite condensado para hidratar o seu chantilly. Em seguida, coloquei ali, ó, dentro da minha manguinha de confeitar sem o bico, só para auxiliar essa aplicação desse chantilly no meu bolo, e coloco ele desse jeitinho aí mesmo, desordenado, gente, fazendo esse zigue-zague, colocando ele ali, eu preencho, né, ali o rodapé do bolo e também a parte de cima da quina do bolo, e o restante eu coloco assim desordenado mesmo, tá? Esse formatinho aí de zigue-zague. Eu notei, gente, que desse jeito o meu bolo ele leva menos chantilly, é claro. Se for um bolo colorido, né, já com chantilly colorido, igual já tem um videozinho aqui no canal, se a parte de baixo for verde, amarelo, rosa, azul, se ele for colorido, aí você tem outro jeitinho que faz, tá, gente? Mas quando o bolo é de uma cor só, ai meu Deus, você deve estar perguntando, né? Mas esse é colorido, Claudinha, mas esse ele é pintado. Eu vou fazer uma aquarela nesse bolo, né? Então eu consigo colocar o chantilly desse jeito. É claro que eu tô seguindo a foto inspiração que a cliente me mandou, tá? E eu poderia fazer, colorir já o chantilly. Porém, gente, eu acho muito mais prático, muito mais fácil
eu pintar o bolo do que e também leva menos corante pro bolo do que eu ter que tingir esse chantilly por completo, tá? Até porque eu tenho uma economia muito grande, porque o chantilly já batido que sobra, eu consigo armazenar na minha geladeira e utilizar ele, é claro, unindo a um chantilly líquido gelado, unindo, bato novamente, né, e consigo reutilizar ele para outro bolo. Quando ele tá colorido, eu já descarto, eu não uso ele, tá, gente? É só quando ele tá branquinho assim, então para mim também é uma economia muito grande eu fazer dessa forma. Lembrando que tem foto-inspiração que o cliente manda pra gente que não tem como fazer dessa forma, que aí já pede um outro jeitinho de fazer, tá? A foto-inspiração que essa cliente me mandou parecia ser borrifado, então eu aproveitei ali, eu poderia fazer sem ser borrifado, né, com a solução alcoólica, pintar ele com a solução alcoólica e poderia fazer ele direto no chantilly, mas eu resolvi fazer desse jeitinho aí, tá? Então, depositei todo esse chantilly no meu bolo, vou ali com muita calma, com muita paciência, tentando deixar ele o mais retinho possível, tanto na esquina, gente, quanto nas laterais, tá? Sei que tem um pouquinho de dificuldade com o alisamento do seu bolo, gente, a Cake Boards, esse pratinho de madeira é a melhor solução, tá? Porque quando eu não trabalhava com a Cake Boards, quando eu trabalhava com aqueles pratinhos laminados, eles têm até um boleadozinho na ponta, então eu me dificultava bastante o meu trabalho para espatular e deixar ele bem lisinho, bem retinho. Então, hoje em dia, com a Cake Boards, eu consigo segurar a mão, né? Segurar a espátula com firmeza e leveza na mão para rodar a bailarina, tá bom, gente? Então, assim, é muito mais fácil você trabalhar com a Cake Boards do que com aqueles pratinhos laminados. Dá para trabalhar também, né? A gente acaba se adaptando, né? Mas é muito mais fácil a gente fazer aí com a Cake Boards, tá? Para deixar ele bem lisinho. Gente, em seguida, como eu vou fazer um wave cake nesse bolo, eu precisei colocar, né? Como eu não hidratei muito o chantilly que tá na parte de baixo, que eu fiz a minha camada normal, que eu sempre faço, como eu vi que ele tava um pouquinho poroso, um pouquinho poroso não, né, gente? Um pouquinho mais firme, né? E eu ia fazer um wave cake. Então, para evitar do meu wave cake não ficar certinho, né? Dele criar ali bolhas, né? Gruminhos, então que às vezes a gente passa a espátula, ele não fica certinho não, fica com gruminhos. Então eu hidratei um pouquinho mais de chantilly, deixei essa terceira camada um pouquinho mais molinha, né? Coloquei um pouquinho mais de chantilly, coloquei um pouquinho mais de leite condensado e deixei a terceira camada um pouquinho mais mole, tá, gente? E fui ali, vocês viram que é bem pouquinho, é só mesmo pra tapar esse bolo aí na lateral para eu conseguir fazer esse wave cake. Troquei ali a minha posição, tá? Para mostrar para vocês como que eu faço. Gente, o wave cake tem gente que tem uma facilidade enorme de fazer, gente. O meu é uma dificuldade enorme de fazer o wave cake. Eu testo aí 2, 3 vezes, mas eu vejo que não fica certo, eu vou lá e testo de novo. E quando o bolo, o chantilly já tem a coloração, então fica muito mais difícil, porque as cores, elas se misturam, né? Então, eu optei até mesmo, né, por fazer ele pintado no conhaque, por conta disso, né? Porque dificilmente a gente pode errar fazer o wave cake quando o bolo é colorido, porque acaba manchando bastante. Então eu prefiro fazer dessa forma, deixar ele branquinho e pintar, né, tingir esse chantilly depois, tá? Então vocês viram aí que eu passei a primeira vez a espátula, não gostei, fui lá e passei novamente. E passaria aí umas 3, 4 vezes aí, se fosse necessário, até ficar do jeitinho que eu quisesse que ficasse, tá? Certinho assim, ponto de vista, tá, gente? Eu vendo daqui, pra mim esse foi o jeitinho que ficou melhor, e ele num branquinho pra mim me facilita, tá? Então eu separei ali também um pouquinho de solução alcoólica, 3 frascos, gente, separado. Eu coloquei, os 3 tem um pouquinho de solução alcoólica, eu trabalho aqui com conhaque, você pode estar usando o álcool de cereal, tá? E eu costumo falar vodka também, né, gente? Mas
Eu não tive muito sucesso com a vodka não, achei que ficou um cheiro muito forte, então ou conhaque ou álcool de cereal, tá? Separei ali um potinho com um dedinho de solução alcoólica, coloquei ali uma gotinha de corante azul e uma gotinha de corante verde. No outro frasco, eu coloquei ali algumas gotinhas de corante roxo, né? E no outro eu coloquei o pó para decoração dourado da marca da Fábio. Gente, os corantes que eu utilizo é corante em gel, tá? Para chantilly, corante em gel ou da marca da Fábio ou da marca da Mago, tá? Tem outros tipos de corante que dá super certo com algumas confeiteiras, né? Que dá super certo. Comigo, eu prefiro, só mesmo quando não tem onde comprar ou o local, né, próximo não vende da marca da Fábio ou da Mago, porque eu tenho um lugar aqui no meu bairro que não trabalha nem com a Mago e nem com a Fábio. Então, quando não tem para onde correr, eu tenho que comprar o de outra marca. Mas geralmente os corantes que eu utilizo é marca da Fábio ou da Mago, tá bom? Então, eu coloquei aí, ó, primeiro eu fiz, né, pintei aí o verde, né? Coloquei 2 gotinhas, se eu não me engano, de corante verde e umas 3, 4 gotinhas de corante azul e ficou essa cor bem linda, né, gente? Em seguida, depois pintei primeiro o rodapé, né? Fiz a parte de baixo. Agora eu vou colocar o roxo, né? Porém, depois que eu coloquei o roxo, depois que eu coloquei o dourado, eu vi que o roxo se perdeu um pouquinho, né? Na verdade, esse dourado ele era para ir um pouquinho mais para cima. Então, a gente precisa também prestar bastante atenção no diâmetro do bolo, aonde a gente está borrifando, porque a gente acaba sem precisão, né? A gente acaba não tendo tanta precisão assim por conta que a gente está borrifando ali. Ai, como que eu vou dizer? Não sei como dizer, gente. Mas não sei como dizer. Então, a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, tá vendo? Quando eu borrifei o dourado na parte de cima, arriou bastante o dourado para a parte de baixo. Eu poderia, sim, gente, colocar um pouquinho mais de corante roxo ali no meio, né? Voltar com corante roxo pro meio do bolo. Mas como ia entrar o topo de bolo, a foto inspiração que a cliente me mandou era um roxinho mais claro e esse ficou um pouquinho mais escuro. Eu percebi ali que o dourado tapou bastante o roxo, né? Mas aí eu fiquei com medo de jogar o roxo por cima, né? E acabar cobrindo, por exemplo, o dourado. Eu não sabia se ia dar certo, decidi também deixar desse jeitinho mesmo. Mas eu achei, gente, que ficou lindo. Ficou assim um bolo lapidado, assim, não sei dizer, gente, mas achei que ficou muito lindo, assim, esse wave cake com dourado, com roxo, com esse tom aí, né? Sei lá, verde água, verde mar, azul Tiffany, eu não sei o nome não, gente. Eu só faço a junção de cores que eu achei na internet e consegui deixar essa cor aí, né? Muito lindo, esse verde azulado, sei lá, muito lindo, né, gente? E depois eu começo aí a colocar o cenário do meu bolo com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza. Gente, quando a gente faz essa aquarela no bolo, de pintar o bolo, a gente precisa ter bastante cuidado com o cenário do bolo, tá? Por quê? Porque depois de pintado, gente, se eu errar ali o cenário do meu bolo, depois eu não tenho como tirar e colocar em outro lugar. Então, eu preciso estar com a foto inspiração que a cliente me mandou na minha frente para não ter esse erro, tá? É igual eu vou fazer aí, ó, tirei, mas eu consegui colocar aí a florzinha no mesmo lugar. Depois eu vou tirar novamente, ó. Eu notei que a florzinha ficou muito arriada, muito para baixo, então eu coloquei um pouquinho ali mais de chantilly, para deixar ela mais em pezinha, tá? Mas todas as vezes que eu tirava essa florzinha do lugar, ficava já marcadinho, né? Porque o chantilly e o corante soltava, né? Vinha junto com a florzinha. Então, eu precisei encaixar ali com bastante cuidado aonde ficou marcado para não aparecer essa imperfeição, porque fica feio, gente. Fica bem feinho mesmo, tá?
Então, assim, às vezes a gente consegue resolver, mas nem sempre a gente consegue resolver, então é importante prestar bastante atenção para que não aconteça, né? Então, gente, olha que bolo lindo que ficou, né, gente? Eu fiquei encantada com esse topo de bolo que o meu filho fez. Esse topo de bolo a gente faz à mão, a gente não tem máquina de corte. A florzinha também, gente, a gente já tem um videozinho aqui no canal mostrando como que a gente faz essas florzinhas. A gente gasta, gente, 15 centavos para fazer cada florzinha dessa, né? Vai comprar por aí, é um absurdo de caro, né? Mas a gente já tem um videozinho aqui no canal mostrando como que a gente faz essas florzinhas aí e é bem baratinho. Gente, esse foi o kit, né, da cliente. Ficou lindo, a torta salgada, gente, muito cheirosa. O bolo de corte aí que eu fiz, né, que a cliente também pediu tudo na marmitinha. Gente, eu gostei bastante da ideia, né, porque tá voltando essa ideia de marmita. E pro aniversário do meu filho de 18 anos, eu vou fazer desse jeitinho mesmo, que dá menos trabalho. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E um beijo, até o próximo vídeo.